Coaching da Criatividade, episódio 15. Como gerar mais renda em tempos de crise? Essa pergunta foi feita por uma de nossas ouvintes, a Keila. Muito obrigado, Keila, pela contribuição. Keila também é nossa coach e em breve vai estar divulgando os seus serviços aqui no nosso podcast e nas nossas participações. Keila, como você pode gerar mais renda em tempos de crise? E aí, conforme já é combinado, a resposta do Cerbela é a resposta do Cerbela. Ou seja, faz sentido para mim. Pode não fazer sentido para você, mas ela faz sentido para mim. E a ideia de gerar mais renda em tempos de crise, eu sempre acabo caminhando para a mesma coisa. Quando eu preciso de gerar mais renda ou de aumentar a minha receita, eu penso no meu público-alvo, eu penso no meu cliente. Quem é meu cliente? O meu principal esforço é em pesquisa para descobrir quem é o cliente. Aonde que ele está, o que ele gosta, quais são as atividades que ele faz, quais são as coisas que interessam a ele, o que ele está ouvindo, quais são os grupos que ele participa, as pessoas a quem ele presta mais atenção, que filmes ele assiste, que livros ele lê, quais são os interesses, o que ele está pretendendo fazer, quais são os anseios, aspirações, o que ele está querendo alcançar. E eu me debruço nos meus clientes, no principal grupo de clientes que eu tenho, nos clientes que a gente considera que tiveram um resultado mais bacana, ou que assim, são aqueles que estão mais com a gente, desempenhando e vendo valor naquilo que a gente está fazendo de alguma forma. Então eu me debruço nesses clientes. A Keila, você é um deles, viu? Que eu me debruço para entender e para ajudar de alguma maneira. E eu poderia falar vários outros aqui, eu só citei o nome da Keila porque ela contribuiu com a pergunta. Então, essa é a grande dica. Entende quem é seu cliente. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você entende quem é seu cliente, você vai entender exatamente quais são os valores que ele está precisando. Ou seja, aquilo que ele precisa para poder desempenhar o papel que ele tem aqui na Terra, para que ele possa, de alguma maneira, fazer o que ele veio fazer aqui, ou para que ele possa, de alguma maneira, atender as necessidades, os luxos, ou seja lá o que for que ele considere que precisa naquele momento. Então, se você conhece seu cliente e você percebe que ele tem alguns problemas ou algumas necessidades não atendidas, repara, toda vez que você tem uma pessoa com um conjunto de características, muito provavelmente, e na verdade eu poderia arriscar que sempre, tem outras pessoas com características semelhantes. Então, quando a gente atende um problema de um cliente, muito provavelmente a gente está atendendo o problema de um conjunto de prováveis clientes ou de clientes até. E isso é muito interessante, porque se eu resolvo esse problema, eu de alguma maneira ajudo a essa pessoa e essa pessoa paga por essa ajuda, né? Até porque ela precisa desse benefício, ela está pedindo por isso, ela está solicitando por isso. Então, quando eu quero gerar mais receita, eu busco necessidades dos meus clientes e entrego o meu serviço. No caso, vocês sabem que os meus serviços são treinamentos, programas de mentoria e coaching. Mentoria normalmente online, coletiva, coaching individual, online também, através do nosso programa Coach Dragon. Então tem uma série de produtos, serviços que eu entrego e eu procuro sempre buscar algo que os meus clientes estejam precisando e para isso eu preciso conhecê-los mais. Essa é a minha maneira de conseguir mais receita. Entender quais são as necessidades dos meus clientes ou de clientes que eu ainda não alcancei, de um público que eu ainda não alcancei, que eu ainda não cheguei. Então eu preciso entender que, primeiro, identificar que público é esse, que público que eu posso atingir, e aí partir para a pesquisa, para descobrir essas características que eu citei aqui. E aí eu vou direto nesse ponto, eu vou criar soluções, criar serviços, no meu caso, de treinamento, de consultoria, de mentoria, de coaching, palestras,
para esse público de tal forma que eles olhem para aquilo e vejam interesse nisso, e aí eu consigo ajudar essas pessoas e, eventualmente, elas pagam por isso. Essa é a minha forma de gerar mais receita em tempos de crise ou não crise, em tempos de pandemia ou não pandemia. E aí você pode estar se perguntando, mas Serbela, no teu caso é tranquilo, porque você já fazia um trabalho online. Vocês sabem que isso foi uma mudança para mim, né? No meados do ano passado. Eu passei a atuar exclusivamente online, então antes dessa pandemia acontecer, eu já estava preparado para isso, vocês têm razão. Mas o que eu tenho dividido com outras pessoas é que você pode encontrar o seu caminho. O meu caminho estava mais ou menos montado para isso. Eu sei que algumas pessoas que estão ouvindo nesse momento podem estar pensando assim, nossa, no meu caso não tem como. Ah, não, no meu caso é impossível, a minha loja era física, eu vendia produtos. Mas de alguma maneira você vai ter que descobrir algo que você possa fazer no lugar disso. Ou entregar isso de uma outra forma. E para isso tem uma mágica. Tem uma mágica. Conheça o quadro do modelo de negócios, o Canvas. Em breve eu vou estar divulgando um vídeo na minha maneira de montar o quadro do modelo de negócios, o Canvas. E aí, algumas instituições, inclusive o Sebrae, outras instituições, Endeavor e tal, e aceleradoras, elas entendem o quadro de modelo de negócio, o Canvas, o Business Model Generation, muito para empresas entrantes, empresas que estão começando, que estão chegando no mercado. E, sem dúvida, essa ferramenta é fantástica para esses empreendedores que estão querendo entrar no mercado. Mas ela também é fantástica para o negócio já existente, porque ela te ajuda a criar ou conseguir inovações nos vários blocos do seu negócio. Desde o segmento de clientes, a proposição de valor, a forma que você atende seus clientes, canais de distribuição, fluxo de receita, despesas, parcerias, em todos os blocos do Canvas você tem condição de inovar. Então, mas lembro, o principal é você olhar para o seu cliente ou para quem você quer que seja o seu cliente. Você tem que olhar para isso. Esse é o grande ponto de partida para você saber o que você vai oferecer que é interessante, que é um benefício para essa pessoa e não uma coisa que você acha que é uma vantagem para ela. Então é essa a minha resposta. Essa é a minha maneira de fazer mais receita em momentos de crise. Eu espero que você consiga olhar para o seu negócio. E o Márcio Serbela está aqui para ajudar vocês para montar o quadro de modelo de negócios através dos nossos programas de mentoria ou de coaching. A gente utiliza essa ferramenta nos nossos programas. E eu sou Márcio Serbela, coach para empresários. Coaching fora do normal. Uau, 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 uau.